Fala galera, beleza? Thiago e Jaque por aqui do canal Jaquiti por aí. Mais uma vez estamos aqui hoje para gravar esse vídeo para vocês. E hoje o nosso objetivo é dar algumas dicas de como evitar ser roubado, principalmente na cidade de São Paulo. Há alguns meses nós fizemos um vídeo semelhante e a gente viu que está na hora da gente dar uma atualizada, principalmente nos dados de roubo, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Então, o objetivo desse vídeo é dar algumas dicas. Nós vamos enumerar aqui quantas dicas vão ser, e eu tenho certeza que vai ser de ajuda para você, principalmente você que está querendo pegar uma Big Trail, que você tem dúvidas sobre se vale a pena correr o risco. O que você tem que fazer para você poder usufruir a sua moto com menos riscos. Então, vamos contar rapidinho aqui a nossa história. Como eu já contei em outros vídeos, eu vou ser bem breve, tá? Resumindo, nós tínhamos uma Versys 650, fizemos uma troca numa Tiger 1200. Fomos lá no interior de São Paulo buscar essa moto, e quando nós estávamos voltando, passamos em São Paulo, que pelo horário não ia dar tempo da gente, ia ficar muito tarde pra gente vir pra Praia Grande, e paramos em São Paulo, na casinha que a gente tem lá. A gente ia dormir lá pra vir de manhã, e não conseguimos chegar nem em casa. Quando saímos da Marginal, duas motos abordaram a gente e levaram a moto. No final a seguradora recuperou, né? Achou a moto estava intacta. Usamos bastante a moto aí, viajamos, aproveitamos. Depois nós trocamos aqui na GS. E quando a gente foi pegar a GS, na verdade quando a gente foi comprar a Tiger, a minha ideia já era pegar uma GS principalmente mais antiga, né? Mas na hora eu fiquei pensando, não, a GS é muito visada, então eu vou pegar a Tiger. E no final aconteceu o que aconteceu com a Tiger. E no final nós descobrimos que em São Paulo qualquer Big Trail ela é visada. Inclusive o policial falou pra gente que a Versys, que era a moto que a gente tinha anteriormente, era a moto que estava com maior índice de roubo em São Paulo. Então, para vocês verem, terem ideia de como que está a situação lá em São Paulo. Então assim, a gente quer compartilhar aqui algumas dicas com vocês. E a primeira é: não deixe de viver, de realizar o seu sonho, de ter a sua moto, para você poder fazer uma viagem, para você poder desestressar, porque a moto realmente ela é algo terapêutico. A gente vive hoje num mundo que a gente tem muita pressão, muita dificuldade, estresse. Então a gente tem que ter uma válvula de escape, vamos dizer assim. E a moto, para quem gosta, é uma válvula de escape. Então não precisa você pegar a moto e ir lá pro Ushuaia para falar, nossa, fiz a melhor viagem da minha vida. Não. Às vezes a melhor viagem que você faz é aquela viagenzinha curta, um bate e volta, que você recarrega as energias para continuar aí a sua semana. Então essa é a primeira dica. Não deixe de fazer o que você quer fazer. Não deixe de realizar os seus planos aí, né? Claro, sempre com o pé no chão, para não se precipitar. Aí agora a gente vai passar algumas dicas de como você pode diminuir a chance de ser roubado. A primeira delas, tenta evitar ao máximo ir para São Paulo. Porque São Paulo, por que as Big Trails são visadas para roubo? Porque São Paulo tem muito baile funk, São Paulo e Rio de Janeiro, né? E o pessoal gosta de pegar essas motos para levar no baile funk. E aí eles ficam lá empinando, ficam fazendo aqueles campeonatos de cortar o giro, até tem um campeonato que eles fazem que eles aceleram a moto e eles observam quem vai estourar o motor primeiro. Essas motos ficam visadas exatamente por causa disso. Não é para pegar, vender peça, porque quem tem Big Trail geralmente não fica comprando peça paralela,
não fica comprando peça usada, sem procedência. Então não é o forte. Por isso que outras regiões, como por exemplo o sul, não tem tanto roubo, porque não tem tanto baile funk, né? Então acaba não sendo tão visada nesses lugares por causa disso. Então a nossa dica é: evite São Paulo ao máximo. Mas você pensa assim, mas tem alguns lugares que eu vou passar por São Paulo, eu não tem jeito, eu quero visitar um lugar que eu vou ter que pegar um pedacinho da Marginal Pinheiros, da Bandeirantes, essas coisas assim. Beleza. Você vai arriscar? Beleza. Mas aí, faz algumas coisas para diminuir. Uma dica importante é o horário e o dia, tá? Comprovadamente, tem o UOL Notícias, que eles estão sempre postando aí o índice de roubo de moto, os dias e a faixa de horário que eles estão roubando. E os dias que eles mais roubam moto são sábado de manhã e domingo à tarde. Por quê? Porque muita gente trabalha a semana inteira, pega a moto no final de semana, vai viajar, e aí eles sabem que vai ter um movimento grande. E domingo o pessoal está voltando das viagens, né? Então acaba... os ladrões usam essas oportunidades porque sabem que vai ter movimento. E principalmente domingo são dias que a gente sabe que o policiamento em São Paulo fica mais fraco, né? Então eles se aproveitam dessas ocasiões. E também os fluxos, né? Os baile funks, eles ocorrem no final de semana. Então, às vezes eles vão lá, roubam no sábado para ficar o sábado e o domingo zoando, ou roubam o domingo à tarde para ficar o domingo à noite zoando. Então essa é uma dica importante. Tome cuidado com os dias e horários. Então o que a gente faz? Quando a gente vai viajar, a gente tenta evitar esses dias. Então, por exemplo, eu vou pegar um final de semana. Eu consigo fazer isso, né? A gente sabe que nem todo mundo consegue. Mas eu vou pegar um final de semana. Então eu saio na sexta-feira à tarde, depois do almoço. Que aí os bandidos estão se preparando ainda. Eles dificilmente eles já vão estar lá nesses lugares para roubar. E no retorno, eu tento sempre voltar na segunda de manhã. Que aí a bandidagem já zoou o final de semana inteiro. E segunda de manhã é impressionante. A chance deles estarem em casa dormindo é muito grande. Porque eles não vão estar trabalhando, com certeza. Então, fazendo isso, a gente acaba evitando um pouquinho, né? Então, o horário e os dias. Outra dica importante é você evitar regiões que você sabe que tem muito roubo. Então, por exemplo, em São Paulo, uma via que está tendo muito roubo é o Rodoanel, porque tem um baixo policiamento e ele dá acesso a muitas comunidades, principalmente ali na região de Mauá, ou então o Rodoanel, já naquela parte ali que chega perto de Osasco, Carapicuíba. E também outro lugar que está tendo bastante roubo é na Anhanguera, principalmente no começo. Tem uma favela ali. Você lembra o nome da favela, Jaque? Não. Tem uma favela bem conhecida ali. Heliópolis. Não é Heliópolis. Que é ali perto da Anhanguera. Morro Doce, isso, Morro Doce. Então ali o pessoal estão roubando muita moto e subindo para esse Morro Doce, que aí o acesso para a polícia fica mais difícil. Então eles estão pegando pesado nessa região. E aí também tem o começo da Castelo, o começo da Bandeirantes, que são todas as regiões ali que eles têm fácil acesso às comunidades, né? Então assim, se você for ter que passar por esses lugares, aí volta naquela dica que eu falei: evite os lugares, os horários e os dias que tem mais roubo. Isso daí já vai te ajudar. Outra dica importante, mas isso daí já a gente sabe que não dá para todo mundo. Mas se você vai passar por São Paulo,
tenta ir em grupo. Não que isso vai te garantir que não vai acontecer nada, principalmente se você tiver em 2, 3 motos só, porque eles podem te desgarrar, né, do grupo e te roubar. Mas tenta andar em grupo. Então, assim, por exemplo, a gente tem aqui um grupo na Praia Grande, que a gente está combinando um passeio que a gente talvez tenha que pegar um pedacinho do Rodoanel. Mas a gente vai num grupo grande, acho que umas 15 motos. E aí as motos que são mais visadas, a gente vai ficar mais centralizado, entendeu? E você andando em grupo, os bandidos, a bandidagem sabe que a chance de alguém no grupo estar armado é maior. Principalmente os motoclubes, né? Então sempre fica algum membro armado. Então os bandidos acabam evitando um pouco roubar motos em grupo por causa disso. Porque eles sabem que a chance de dar ruim para eles é grande. Não que isso vai tirar totalmente o risco, né? Porque tem bandido que os caras são audaciosos. Mas é uma maneira. Então vai passar por São Paulo, tenta andar em grupo, tá? Numa viagem, num passeio, alguma coisa assim. Isso daí vai te ajudar a diminuir um pouquinho o risco. Agora, outra dica. Agora você tem que ficar sempre atento ao ambiente, como é que está a situação em volta. Então, por exemplo, você tá passando na Anhanguera. Você observou que tem 2 caras meio que andando mais devagar, 2 caras numa moto andando mais devagar, principalmente na faixa da direita. Eles estão observando e tentando achar a vítima, né? Você observou isso? A sua alternativa é ou você tenta sair antes deles, diminui e vê se tem algum acesso antes para você sair e entrar para a cidade, tentar uma ajuda, procurar uma polícia, alguma coisa assim. Ou aí eu não concordo muito com isso. Na verdade eu não concordo, mas é uma alternativa que o pessoal faz. É tacar a marcha, acelerar. Principalmente porque grande parte deles, eles roubam com motos menores, né? Então se você está de Big Trail, você está com uma moto potente. Então algumas pessoas aceleram e conseguem fugir, né? Conseguem despistar. Não é o mais aconselhável, porque aí você corre outros riscos de acidente, de multa, do cara atirar, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, no ano passado. Mas já aconteceu com um conhecido nosso que fugiu, e ele fugiu 2 vezes de assalto, e as 2 vezes ele se acidentou, e a última foi bem grave, assim, ele ficou muitos dias na UTI, ficou muitos dias no hospital depois para se recuperar, e acho que até hoje ele não se recuperou. Então é isso, não sei se eu também sou a favor disso não, a não ser que você tenha muita experiência, se garanta, mas não sei não. Exatamente. Então esse conhecido nosso aí foi exatamente isso daí, as 2 vezes foi fugir. E assim, você fugir com um Big Trail em São Paulo é muito difícil, porque é uma moto muito pesada. Para você fazer curva cotovelo, curva rápida assim, é muito difícil. Então a chance de você se acidentar é muito grande, né? Mas tem gente que segue esse caminho aí. Mas é uma opção sua, né? A gente não concorda, deixo bem claro isso, mas é uma opção. Agora, outra dica muito importante, pessoal, essa para mim é a principal. Isso porque eu trabalho com seguros, eu sou corretor. Inclusive, se precisar de cotação, acessa aí silvaimenezes.com.br ou nosso Instagram, silvaimenezes_seguros, e solicita a sua cotação. Essa é a melhor dica de todas, pessoal. Faça um bom seguro. Não é só fazer um seguro, algo genérico assim. Faz um seguro bom. O que seria um seguro bom? É um seguro que você tem certeza que você vai receber.
É um seguro que você fez o perfil correto, você informou o CEP de pernoite correto, você informou a utilização correta e você escolheu uma seguradora de verdade, regulamentada pela SUSEP. Então, muitas pessoas caem no risco de fazer seguro com proteção veicular, como aquela... Eu não vou citar nomes, né? Mas existem muitas proteções veiculares aí no mercado que eles não pagam. Na verdade, como funciona a proteção veicular e associação? Eles têm um caixa. Se aquele caixa estiver baixo, eles não te pagam. Então, por exemplo, eles têm lá, venderam 50 mil reais de seguro. Só que se um carro de 100 mil é roubado, eles não têm o valor para te ressarcir. Aí eles vão te enrolando, eles vão procurar brechas para não te indenizar, eles vão te prejudicar de alguma forma. E aí algumas pessoas vão lá, vão tentar vão processar. Quando entra com o pedido lá no Pequenas Causas, ou com o advogado mesmo, descobre que aquela empresa ou ela já pediu falência, ou entrou em concordata, ou já fechou mesmo e eles estão usando o CNPJ de outra empresa. E algumas nem existem, tá? Esse é o grande perigo. Então, evitem esse tipo de seguro, né? Vamos dizer assim. Então, procure um seguro com um corretor habilitado, que você vai resolver uma grande parte do problema, você já vai diminuir. Hoje tem várias seguradoras. Por experiência própria, né, Thiago? E a gente fala isso com conhecimento de causa, não só porque trabalha com seguros e já viu muitos clientes receberem seus seguros, mas porque a gente passou por isso. A gente viu que como uma boa seguradora faz diferença na resolução de um sinistro, porque no nosso caso, quando a gente foi roubado da Tiger, quem achou não foi nem a polícia, foi a seguradora, antes da polícia. Então, assim... vale a pena. É caro, fazer o quê, gente? Mas você paga pra ficar tranquilo. É isso. Exatamente. Então a gente pode falar com toda certeza que um bom seguro vai te proteger. E vai te proteger não só financeiramente, mas vai te proteger na hora do roubo. Por exemplo, quando a gente foi roubado, na hora veio na minha mente: não, a gente fez o seguro, fez a vistoria, a moto está segurada. Então não vamos reagir, deixa eles levarem, a gente recebe outra moto com o valor e pronto, acabou. E foi o que aconteceu. Isso daí dá uma calma pra gente, porque nessas horas a gente não sabe como que a gente vai reagir, né? Cada um reage de uma forma. Então tem gente que pensa: vou perder meu bem, aí vai lá, faz uma besteira e leva um tiro, entendeu? Então você tendo um bom seguro vai te proteger na hora do roubo, você vai ficar mais tranquilo. Isso aconteceu com a gente não reagiu, a gente ficou super calmo. Um dos motivos foi esse, né? Porque a gente sabia que tinha um bom seguro. Na época eu tinha conseguido fazer o seguro na Porto Seguro, que é a melhor seguradora de todas. Então foi o que tranquilizou a gente. Acho que basicamente isso, gente. Não tem coisas que você não vai poder evitar se você mora em São Paulo. Você não vai, a não ser que você queira, obviamente, mas você não vai precisar não realizar seu sonho de ter uma moto, talvez, por conta do medo, porque se a gente for ficar com medo de tudo, a gente fica paralisado e coisas ruins acontecem, você dentro ou fora de casa. Mas é isso, tomar alguns cuidados com horário, com dia, ter um bom seguro. Eu acho que é isso, gente. Não tem muito o que fazer, exatamente. Não. E eu lembrei de outra dica, tá? Alguns clientes meus, eles conseguem fazer isso. É uma alternativa para você. Alguns clientes, eles deixam a moto em lugares com menos roubo. Então, por exemplo, tem alguns clientes meus que eles deixam a moto em São Roque. Um deles tem um sítio lá, aí eles deixam em São Roque, que já é na Castelo, mais pra frente. E aí quando eles vão viajar, vão usar a moto, eles vão até o local de carro, ou com uma moto menor, deixam a moto lá,
e de lá eles viajam. Aí faz os passeios, faz o que for, a viagem, o passeio, voltou, deixa a moto lá de novo e volta para São Paulo, volta para sua casa. Então é uma alternativa. Se você não tiver nenhum conhecido, existem algumas empresas que fazem isso, né? Tem o Box, esqueci o nome, que ele fica em Jundiaí, que inclusive tem um monumento Rota Biker lá, que a gente vai fazer assim que possível. Eita, um bichinho morto aqui. Ah, tadinho, é uma borboleta, morreu. Foi embora a borboleta. Tadinha. Então, você pode alugar. Não é absurdo. Eu não sei exatamente quanto que é, mas eu sei que não é um absurdo. E aí você aluga esses boxes, né, que são garagens, deixa lá. E aí você faz esse processo. Então é isso aí, galera. Essas são apenas algumas dicas, né? O que eu ia falar das atualizações. Passando para vocês aí a última atualização que teve na questão de roubo de moto. Por incrível que pareça, algumas motos elas diminuíram o índice de roubo. Uma delas é a GS. Hoje, das motos de alta cilindrada, as que estão sendo mais roubadas é a CB500. Ela está em primeiro lugar. Em segundo, a Tiger 900, principalmente aquela Rally, que ela tem aqueles ferros que protegem, né, que chamam bem a atenção. Ela é muito bonita, né? Ela é muito bonita e bonita, potente. E ela é ágil. Então, diferente por exemplo, da Tiger 1200, que a gente tinha, a Tiger 1200 é muito pesada, ela é difícil de um cara fugir da polícia assim, entendeu? Ela é rápida, na reta você vai embora, mas ela é uma moto pesada. Já a Tiger 900 ela é leve, então, e potente, então a bandidagem ama essa Tiger. Aí depois, em terceiro lugar, tava a Versa 650, porque ela também é uma crossover, ela também é uma moto muito ágil, a gente teve uma, né? Então a gente sabe que é uma moto excelente e é chamativa também. E a GS, ela estava em 8º lugar nessa última lista. Teve algumas outras motos. Eu vou deixar aqui na tela para vocês certinho. Pode ser que eu troquei alguma ordem, mas eu lembro perfeitamente que a CB500 e a Tiger 900 eram as duas primeiras. Agora a Versys, eu não sei se ela está em terceiro ou em quarto. E aqui, ó, eu vou deixar aqui para vocês a tabela atualizada com as motos mais roubadas nesse ano. Então, por incrível que pareça, a GS diminuiu, né? Mas não quer dizer que ainda não seja visada. Ela ainda é. Justamente por essa questão. Agora sim, tem gente que já é mais radical, como nós. Nós optamos em não ir para São Paulo de moto. Se a gente vai fazer um passeio que teria que passar pelo Rodoanel, algo do tipo, a gente não vai, ou dá uma volta maior. Por exemplo, se a gente for um dia em algum lugar que tem que passar pela Castelo Branco, eu vou fazer esse caminho aqui, ó. Eu vou vir pela Regis Bittencourt e vou pegar aqui a Serra da Macaca e vou cair lá em Sorocaba. Aí beleza. Então é uma alternativa que a gente segue. Agora, em São Paulo, visitar nossos parentes, lá na Zona Leste, com uma moto dessa, jamais. Porque aí é pedir para ser roubado. Então, a gente segue esse extremo, né? E outra dica que a gente dá também, para finalizar, é não deixar a moto em qualquer lugar, né, pessoal? Então, se você usa a moto no dia a dia, não deixa na rua. Tenta não não ter uma rotina muito fixa. Porque, por exemplo, tem gente que fala, eu sei que o bandido quer roubar uma GS. Aí ele observa que o cara usa a GS todo dia para ir de volta ao trabalho. Aí ele observa a hora que o cara sai, a hora que o cara chega. Então ele pega essa rotina
e aí na primeira oportunidade ele vai lá e rouba. Então, tenta mudar a rotina, os caminhos, né? Então, se você usa todos os dias a moto, então muda o caminho uns 2, 3 dias da semana. Isso daí inibe bastante o roubo. Então, galera, essas daí são algumas dicas. Espero que vocês tenham curtido. Espero que a gente possa ter ajudado vocês. Principalmente você que está pensando em pegar uma Big Trail, que está receoso, que está com medo. Não faz isso, cara. Compra. Se você pode, compra. Mas toma esses cuidados, né? Porque roubo, você pode ser roubado até com uma bicicleta, né? A bandidagem não tem jeito, cara. Ela pode roubar sua bicicleta, você reagir e fazer uma besteira. Você pode estar com uma bis, que inclusive é uma das motos mais usadas hoje, e o cara vem e te rouba. Então, infelizmente, é o sistema que a gente vive. Mas se você se proteger, tomar alguns cuidados, como esses que a gente falou, você pode aproveitar a sua moto, a sua Big Trail, e tomando esses cuidados e usufruir aí a vida, né? E conseguir ter uma boa válvula de escape, que é o que a gente precisa. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham curtido. Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, comente, indica aí esse vídeo, compartilha com alguém que esteja querendo comprar uma moto grande ou acabou de comprar. E essas dicas aí a gente sabe que elas são importantes, são boas, porque não são dicas só minhas, né? São nossas. Algumas a gente vivenciou, mas outras a gente viu de outras pessoas, né? Aprendemos de outros registros, tá bom? Então, continua seguindo a gente, acompanhando os nossos vídeos. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço, valeu!